apresentando, eu sou Luísa Papaléu, sou diretora dos cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento da HA Escola de Astrologia, que cuida mais da parte oracular, das artes mais divinatórias, né? A Fernanda Sintra, que está sempre comigo, né, nessa parceria, e os nossos convidados de hoje é o Alexandre Martins Alves, né? Que depois ele vai se apresentar também, falar todo o caminho dele, que eu acho que isso que é o mais importante. Thaís Salomé, Sumiko Watanabe, e a Renata do Amaral, tá? O que eu queria, na verdade, e que a gente iniciasse, queria que a Fê desse uma boa noite, mas depois eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem, falarem da formação de vocês, como é que vocês se despertaram para o tarô, a trajetória de cada um dentro do tarô. Então, depois eu vou passar a palavra para vocês. Fê, dá a sua boa noite e aí a gente passa para os meninos. Então vamos lá, boa noite, eu sou Fernanda Sintra, sou taróloga desde 2018, formada pela Luísa, e a gente está desde o ano passado nesse projeto juntas, da Roda de Tarô, nos cursos do Centro Cultural Esotérico. Então, quero dar boas-vindas para todo mundo aqui. Vou pedir para os convidados, não para os convidados, né, para o pessoal que está assistindo, para deixar os áudios fechados. E vocês podem ir colocando os comentários aqui no chat, que aí, à medida que a gente for conversando, dando um espacinho, eu vou colocando, tá bom? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz da gente voltar nesse 2021, que já começou com tudo, né, Lu? Um monte de coisa acontecendo para todo mundo. E vamos aproveitar essa noite para dar uma relaxada, que eu adoro estar aqui. E é isso. Só dando boa noite para a Bárbara, que eu já vi, um beijo grande. O Eloy, que já apareceu, um beijo grande, né? Fabíola, que eu também já tinha falado, um beijo também, obrigado pela presença. E para quem mais for aparecendo, agradeço a vocês estarem aqui e conversando também com a gente. Ale, vamos começar, você que é o único homem, depois a gente passa para as meninas. Se apresente, por gentileza, a sua formação, sua trajetória. Ale também tem um tarô que ele editou, fale um pouquinho disso. Boa noite aí para todo mundo, né? Bom, vamos lá. Minha formação inicial é economia, né? Eu sou economista. E o tarô, hoje eu estou com 48 anos, o tarô veio quando eu tinha 17 anos. Eu comprei um tarô, não me pergunte por quê, tá? Eu passei numa banca e comprei e comecei a estudar o tarô. O que mais né, me chamou a atenção foi sempre o simbolismo do tarô, né? Os símbolos. Depois de economia, né, eu trabalhei na área, estudei psicanálise, hoje eu sou psicanalista, tenho minha clínica, atendo, né, inclusive mandei alguns convites aí para alguns pacientes, aonde na clínica eu trabalho esse simbolismo e muitos deles eu trabalho o simbolismo do tarô, né? É até uma mescla da terapia, da análise junto com o simbolismo do tarô, que eu acho que funciona muito bem. Tá? Eles entram em catarse, eles entram quando eles pegam um arcano. E o que eu gosto muito é estudar iconografia. Eu gosto, leio, pesquiso iconografia, coleciono tarôs, não simplesmente por colecionar, mas estudar todos os simbolismos. Eu quero entender o porquê que o desenhista, igual a Lu criou o tarô dela. Aí eu fui lá entender, ela explicou o porquê, né, que ela usou o simbolismo da iconografia brasileira, né, que eu acho bárbaro isso. Com isso eu desenvolvi um tarô mais voltado para a mitologia iorubá, né, para os orixás. Já existiam alguns tarôs
voltados a isso, mas não estudando a iconografia e linkando a iconografia iorubá com a iconografia do tarô. Aí eu criei, né, era para ter sido lançado ano passado, mas com a pandemia aí a editora suspendeu um pouco, tá? É isso, né? O tarô para mim é uma ferramenta de análise, tá? Muito importante. Adoro o tarô, né? Gosto bastante. Fiz curso com a Luísa também, fiz vários cursos aí, mas Foi em acho que 2007, né, Valê? 2007, só para vocês terem 2007, é. ideia, faz tempo, né? E Faz. é A gente isso, a se minha conhece há um trajetória. tempinho já. Inclusive tá um aluno meu aqui, ó, o Bruno entrou, ele é meu paciente, mas ele estudou tarô. Uma coisa que eu proíbo, Lu, é livro. Eu não quero livro. Eu falo para ele, vocês têm que entrar na iconografia, tal. Ele é um caso interessante porque ele nunca leu sobre tarô e ele joga tarô. Ele joga, ele consegue ver porque ele entrou nesse simbolismo junguiano que a gente pode falar do inconsciente coletivo que o tarô acaba trazendo. Tá É isso certo. aí. Muito bem. Thaís, fala um pouco de você também. Sua formação, sua trajetória. Não estou te escutando, Thaís. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Vou abrir, tá? Já. Já? Abrir. Isso. Thaís é pisciana, viu, gente? Então, às vezes, até ela. Vamos, Thaís, vamos. Vamos. Então, de formação eu sou administradora, né? Mas depois de 15 anos com a ajuda da Lu, eu assim, agora me dedico somente à astrologia e aos oráculos, então eu sou astróloga, como conheci a Lu na Gaia, começando a astrologia, e já tinha aí um fascínio pelo tarô, já tinha ganho, né, um jogo de cartas, só que não tinha encontrado ninguém para aprender, assim, porque não tinha tido nenhuma autorização. E quando eu conheci a Lu, eu recebi essa autorização da minha mãezinha cigana, e aí esperei 4 anos para fazer o curso com ela e não me arrependo. Foi Graças quando mesmo, Thaisinha? Você foi em Então, Lu, bem que 2012? você falou do ascendente em peixes, né? Eu não sei se eu comecei a astrologia em 2011 ou 12, eu não me lembro. E aí, depois de 4 anos que eu fiz o curso com você. Mas eu não Mas tem um tempinho já. Tem um tempinho, tem um tempinho. tenho É tempinho. interessante que tanto a Lê quanto a Thaís, eles vinham todos. O Alê vinha de terno, né? Ter aula, né? Ele vinha depois do trabalho, todo de terno, gravata e tal. E a Thaís também vinha toda arrumada, porque ela tinha saído, estava trabalhando ainda na área administrativa e tudo mais. Ainda. É isso mesmo, bonitíssima. Leila, fala um pouquinho de você, porque você também deu uma guinada na sua vida. Vamos lá. Noite, pessoal. Então, eu, por formação, sou advogada, né? E o tarô, para mim, na verdade, representou uma transição de carreira. Né? Coincidiu também com o meu despertar, o despertar da minha espiritualidade. Então, eu estava entrando num outro universo espiritual, e aí foi interessante a forma como eu resolvi fazer o curso com a Luísa. Né? Eu estava buscando na internet, achei legal a chamada da escola de astrologia, achei até que ia para lá para fazer um curso de astrologia. Entrei e quando eu saí, eu me inscrevi no curso com a Luísa, fui para o curso de tarô. Lá eu conheci o Alan, que me convidou para um programa, e depois disso eu tomei coragem e fiz a transição de carreira. Eu eu já não advogo mais, e agora eu só me dedico a terapias holísticas. Então, assim, além de tarô, eu sou reikiana também, agora eu vou começar a ministrar cursos de reiki. E o tarô, para mim, foi o pontapé que faltava para eu decidir realmente deixar uma carreira que
faltava algo. Eu já tinha experimentado diversas áreas do direito, mas até a Luísa brincava comigo, porque ela falou assim, o dia que você entrou na escola, a sua roupa era preta, né? Era Preta, escura, era escura. cinza, preto e marrom. E o dia que eu saí, eu já estava usando mandalas e tudo mais, assim. Então, foi a transformação. O tarô, para mim, foi uma transformação de vida pessoal e profissional. E hoje, uma imensa gratidão pelo convite. Espero poder agregar, né, conhecimento aí com vocês todos, trocar essas experiências. Com certeza. Renata, fala um pouquinho de você também, sua formação, esse despertar pelo tarô. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Que eu admiro muito você, Luísa, e para mim você vai ser sempre a minha professora. Ela me chama de professora, acho tão bonitinho. Bom, assim como a Leila falou, eu também tive esse processo de despertar espiritual, né, do autoconhecimento, porque antes eu era completamente crua, não me ligava muito nessas coisas, mas aí, nesse processo de autoconhecimento, eu fiquei muito interessada também em participar de alguma forma, né, assim, ajudando as pessoas e tudo. Aí, há 2 anos atrás, fui fazer o curso lá no Centro Cultural Esotérico, me apaixonei muito, eu comecei a praticar assim com as minhas amigas após o curso, né? E as coisas foram tomando outras proporções, assim, que elas foram falando para outras pessoas, as pessoas foram me chamando e assim na pandemia eu comecei a atender todos os dias. Eu sou publicitária, eu trabalho como publicitária ainda, mas atendo com o tarô ainda quase todos os dias à noite. Então, assim, é um mundo novo para mim que eu estou muito apaixonada e já fazem 2 anos que isso é uma coisa essencial na minha vida, assim. E continuo estudando. Estou fazendo um curso de baralho cigano agora também. Que bom. É interessante essa questão do autoconhecimento, do despertar, das mudanças que as pessoas e das escolhas também, né, que a gente acaba fazendo para a vida da gente, né? Todo mundo com uma formação assim mais formal, né? Ninguém largou, ninguém foi doido de ficar largando suas profissões, mas com certeza, dentro do momento certo, viram que haveria possibilidade e foram encaixando, e aí a parte dos atendimentos e tudo mais foram até tomando conta, né, dos seus horários e tudo mais, e eu acho que isso que é a questão mais interessante, né? Como é que as coisas, quando são realmente dedicadas, estudadas e tudo mais, acabam tomando conta do espaço que as pessoas têm de dedicação profissional e tudo mais, né? Fê, o que você ia falar para a gente? Então, hoje eu vim propor, né, um tema para a gente falar e aproveitar o gancho aí de que todo mundo, de alguma forma, veio pelo autoconhecimento, através de busca de caminhos pela espiritualidade, de alguma forma. Então, eu, como taróloga, venho curiosa que eu sou, né, Luísa? Eu fico perguntando tudo para a Luísa, aproveito mesmo para sugar tudo que eu posso, coitada. E aí eu falei assim, Lu, que tal a gente falar de uma coisa diferente, que é quando o consulente vem buscar a busca da espiritualidade dentro do tarô, então a pergunta é, como é que vocês abordam o tema espiritualidade na leitura do tarô, né? Então, queria que vocês, se a gente pudesse explorar um pouquinho isso, desde quais cartas, quais arcanos vocês conseguem fazer essa leitura, se tem algum tipo de jogada específica, ou na mandala, como é que é para cada um de vocês, né, Lu? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria colocar que a gente está falando de quando o consulente vem buscar esse encaminhamento,
tá? Porque deixar bem claro que o tarô, na verdade, ele não se vincula a nenhum tipo de religião, nem filosofia, nem espiritualidade, nem fraternidade, não há necessidade disso. Então, colocando somente que é mais uma pergunta do paciente do que uma necessidade do tarólogo ou do tarô, de quem realmente pratica o tarô, de ter qualquer tipo de vínculo com a espiritualidade. A gente já sabe que o tarô é conhecimento, é estudo e é prática. Mas, logicamente, tem gente que vem com essa preocupação. Como é que eu estou na minha vida espiritual? Na verdade, eu acho que até a pessoa já tem um pouco da resposta, né? Que ela tem, mas às vezes ela está meio perdida mesmo, não está sabendo meio como se orientar, e o tarô pode dar essa orientação. Então, acho que é só para a gente esclarecer que é quando o cliente, na verdade, vem buscar esse momento, como vocês mesmos comentaram, eu fui buscar o meu autoconhecimento, eu fui buscar um caminho da espiritualidade, e às vezes eu gostaria até, talvez, de vocês darem alguns exemplos, o porquê que vocês vieram buscar o tarô nesse momento do despertar, o que aconteceu, qual foi o gatilho que despertou a espiritualidade, porque tem essa questão também, né? Porque às vezes a gente vive tão na questão da matéria do dia a dia e de uma hora para outra desperta aquela vontade de estudar alguma coisa diferente, de entender um pouco mais além desse, né, da matéria, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer, né? E às vezes tem um motivo, né? Leila, fala para gente. Então, comigo, Luísa, foi assim, o primeiro tarô que eu adquiri, eu não tinha curso, não tinha nada. Eu entrei numa loja esotérica e vi um tarô dos orixás. E achei lindo. E achei que era para mim e comprei. E guardei. E ficou quase um ano. Com essa questão do despertar da espiritualidade, eu sempre fui uma pessoa muito atenta, né? Porque na área do direito, às vezes você é surpreendido com algumas situações inusitadas que você meio que tem que ter uma rapidez para decidir se vai, se fica, o que fazer. Então, eu sempre fui muito ligada de que, às vezes, vinham esses insights e que era para mim, né? Então, assim, foi meio que o acaso, porque eu estava procurando na internet, vi a escola, falava do início de curso e entrei lá. Mas, com relação a essa questão da espiritualidade em si, o que eu procuro explicar para os consulentes, até porque eu faço o oráculo dos orixás. Então, há muito uma questão, eu não sei se o Alexandre vai concordar comigo, que às vezes eles têm aquela falsa ideia de que a leitura do tarô vai dar a resposta que eles querem, porque vai dizer se o caminho é A ou B, né? E eu procuro deixar muito claro, desde o início da consulta, de que é uma tiragem terapêutica, de cunho reflexivo, que a pessoa deve pensar, ir para casa com as respostas, refletir melhor antes de tomar uma decisão. E aí o que acontece? A minha tiragem, quando a pessoa vem nessa questão da espiritualidade, ela é sempre no sentido de que a pessoa possa se conhecer melhor, para saber realmente, porque hoje nós temos uma questão muito séria, né? Eu sou umbandista, coincidiu também, porque eu entrei para a Umbanda e logo em seguida fiz o curso de tarô. E lá eu aprendi assim, né? Nenhum guia espiritual vai chegar para você e dizer, olha, você amanhã morreu. Ninguém vai falar isso. Não tem uma previsão, né? Tem a questão do livre-arbítrio. O guia vai dizer para você, olha, você tem que tomar certos cuidados, você precisa cuidar da saúde, você está debilitado por isso, etc. Mas não vai dar uma previsão em 5 dias vai acontecer. Não tem. Eles não têm autorização para isso. E o que eu gostei no tarô, que a minha querida mestra, porque a Luísa, para mim, é a minha mestra, é justamente esse entendimento, né? A carta, ela vai trazer um direcionamento. O que eu já até fiz algumas vezes, em algumas consultas, é indicar o curso de tarô para pessoas que queiram ir em busca desse autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal.
Por quê? Porque é a própria pessoa que tem que escolher para onde ela vai. Então, as minhas tiragens nesse aspecto, quando alguém me questiona a respeito disso, é no sentido de mostrar para a pessoa quais as afinidades, se ela está fazendo aquela escolha de ir para uma ou outra casa, seja templo ou que religião for, se é por ela própria ou se é porque alguém disse que é bom, né? Eu sofro muito, às vezes, principalmente no começo, porque todo mundo que olha e fala, nossa, Cigana tá aí. Ana Maria, só um minutinho. Ana Maria, fecha o áudio, por favor. Desculpa, Leila. Aí a cigana, a cigana tá aí. Eu falei, não, a cigana não está aqui. Pode até estar, mas não, ela não está assim, falando e eu te repetindo. A Esmeralda está de férias. Porque as cartas, né, remetem. Eu já tive episódio da consulente, a hora que ela olhou a carta, ela falou assim, nossa, então eu tenho que ir para Umbanda. Eu falei, não é isso. Calma, não é isso. É que é o oráculo que eu escolhi. Né? Eu tenho outros oráculos, tudo, mas assim, eu não sei, é algo que foi a minha afinidade, então por isso eu escolhi fazer a leitura dos orixás. Eu estou estudando para começar o baralho cigano, mas eu ainda gosto muito dos orixás, então, sei lá, eu identifiquei e vou. Mas o caminho é esse, a minha leitura é no sentido de mostrar para o consulente quais são as afinidades, porque às vezes é muito encantador quando nós vamos a uma casa e assistimos, né? Só estamos lá como meros espectadores. Outra coisa é quando a gente está lá dentro, fazendo o desenvolvimento. Eu vim do catolicismo, passei rapidamente pelo kardecismo, mas tenho amigos de todas as religiões, então, assim, eu me classifico como um bandista, mas espiritualista mesmo. Hoje eu tenho a minha própria casa, né, que com a pandemia os atendimentos são apenas à distância, né, são remotos. E o meu entendimento né, Deus está dentro de cada um de nós. Aí, se a gente quer desenvolver de uma forma ou de outra, numa ritualística ou outra, é aquilo que o nosso coração nos permite. Então, eu faço a leitura nesse sentido, de mais um aconselhamento para a pessoa poder descobrir realmente o que ela quer. Excelente. Aí, a tiragem é uma mandala, eu vou tirando e vou apontando para a pessoa e ela vai interagindo. A minha tiragem é sempre pergunta e resposta, porque é a forma como eu acredito, a pessoa tem que chegar e dizer o que ela quer saber, e é assim que eu faço, essa é a forma como eu trabalho. Maravilha. E você, Thaís, como é que você vê quando alguém chega para você e pergunta como é que eu estou espiritualmente? Seu áudio está fechado, Thaís. Pronto. Ok? Ok. Então, na minha tiragem, eu abro a mandala astrológica, né? Então, ali eu já tenho a carta que sai ali na casa 12 já mostra para mim como que tá aqueles assuntos, né? Eu sou também umbandista, né? Desde que nasci, minha mãe tem um terreiro e meu pai é ogã, meu irmão toca, enfim. E eu conheci o tarô porque um orixá falou para mim sobre o tarô, falou, filha, você vai ler. E na época, eu conhecia muito pouco, né? E aí eu comecei pelo baralho cigano. E o tarô, minha mãe cigana falava para mim esperar que ia aparecer a pessoa certa para me ensinar. Tanto que eu chamo a Luísa de mãe. Eu falo que ela é minha mãe do tarô. Porque foi uma pessoa assim que eu senti o amor que ela tem pelas cartas, o amor que ela transmitiu, e é o que eu respeito, a forma como eu trabalho, né? Então, através da tiragem, eu vejo ali, assim, eu nunca falo muita coisa, eu sempre vou pelas cartas, então as cartas vão mostrando para mim o caminho e eu vou orientando. Eu mesmo sendo um bandista, tendo só esse conhecimento, as cartas mostram para mim o que vai ser melhor para a pessoa, né? Eu acho que a espiritualidade é autoconhecimento, sim, é autoaceitação, é amor por si, pelos outros, é respeito. Então, para mim, é muita coisa.
né? Então, assim, as cartas mostram para mim o que aquela pessoa está precisando naquele momento, e aí ela vai direcionando, né? Então, é assim que eu sempre abordo essa questão da espiritualidade, como outras questões também, Tá certo, né? tá certo. Renata, você? Bom, eu também trabalho com o método da mandala astrológica e também direciono, assim, às vezes sai uma carta mais densa, eu falo para tomar um banho de ervas, assim, eu acredito nisso, né? Porque eu também sou um bandista, acredito nas energias. Ou se a pessoa está em um contato do astral mais elaborado, assim, com uma proteção espiritual, por exemplo, a carta da estrela. Eu também falo, né? Mas eu acredito assim que cada um segue o seu caminho que se identifica melhor e que trabalha assim as suas questões naquele caminho, né? Uhum. E você, Alê? Ligar o som aqui. Espiritualidade, no meu entendimento, né? O tarô, ele consegue acessar, né? Eu estudo Ifá, eu estudo Búzios, tá? Há algum tempo. Então, se a gente for falar em oráculo, né? Os búzios seriam, tá? O oráculo, digamos, mais indicado para essa questão mais espiritual, né? Isso não quer dizer que o tarô a gente não consiga ver, mas eu acho que são sintonias diferentes, né? Sintonias diferentes. Um jogo de Fá, um jogo de búzios, ele te direciona muito mais para essa questão espiritual. Mas a ferramenta, e por que eu acredito que o tarô consiga dar essa resposta? Porque a gente volta a falar de arquétipo, né? A gente volta a falar de arquétipo, a gente volta a falar de um simbolismo, né? Então, né, a Leila, né, que joga, que utiliza o tarô aí dos orixás, minha opinião, Leila, você aciona arquétipos daquele orixá, né? Daquele orixá que se conecta em qualquer resposta do campo da pessoa, inclusive a espiritualidade, né? Inclusive a espiritualidade. Então, sim, primeiro, é possível a gente conseguir ver questões espirituais por essa visão arquetípica, tá? Por ter estudado, para mim, né? Agora eu vou falar para... Como eu montei o tarô dos orixás, vinculando... Porque uma questão interessante do tarô dos orixás, eu não sei o seu, tá, Leila? Eu não sei qual que você utiliza, mas todos que eu pesquisei, tá? Infelizmente, os 22 arcanos maiores não são orixás. Eles misturaram entidades, misturaram um monte de coisas, né? Então, a minha proposta de quando eu criei, né, foi ter nos 22 arcanos maiores os 22 orixás, né? A questão, não vou entrar muito em detalhe aqui, no Brasil a gente conhece mais 16. Os 16 mais famosos acabam ocupando o lugar. Mas quando alguém me procura, né, eu leio, tirando os arcanos, como um arquétipo, respondendo questões espirituais, porque para mim é mais um campo de qualquer um da mandala astrológica, onde sim o tarô consegue responder. Na minha opinião, existem arcanos, existem cartas um pouco mais espiritualizadas, né? Como o diabo. O diabo, não é porque o diabo é diabo, tá? Mas o diabo tem aquela conotação um pouco mais espiritualizada. Então, na minha opinião, tem alguns arcanos que têm essa questão um pouco mais... Cartas com anjo, né? Tem aquela... te traz um pouquinho mais.
curiosamente, são as cartas que mais saem, né? Eu convido a Renata aí, né? E a Thaís, que utiliza a roda astrológica, tenta ver, Thaís, quais são os arcanos que mais saem na casa 12, né? Curiosamente, tem uma certa tendência a esses arcanos, tá bom? Mais espiritualizado. Não estou falando que não sai um imperador, não é isso. Mas podem ver que sai essa questão. Então, sim, eu utilizo, eu acho, super acredito, é possível, sim, a gente direcionar o consulente para uma questão espiritual, né? Espiritual, sim. E você, Fê? Então, eu geralmente, primeiro eu quero sempre entender qual é a busca do consulente, né? Porque muitas vezes nem eles sabem direito o que buscar. Muitas vezes vem gente perguntando para mim se eu faço uma leitura espiritual. Aí eu tenho que entender, olha, qual é, o que é leitura espiritual para você, né? Se você acha que eu vou incorporar a cigana ou qualquer outra coisa, não. Sou eu por mim mesma. Aí tem outras vezes que fala, não, eu quero ver como está a minha vida na espiritualidade. Aí eu falo, olha, então nós vamos jogar a mandala, né? E aí dentro até de outras casas que não a casa 12, dependendo do que sai, a gente consegue dar essa interpretação do tipo, olha para essa questão através da espiritualidade, como quando sai um pendurado, às vezes até numa casa 4, numa casa 2, assim, ó, você está sem dinheiro, então muda a perspectiva, mais reza. Então, tem outras conotações que eu acho que dá para colocar, né? Agora, quando a pessoa vem, para qual caminho espiritual eu vou, eu falo assim, mas qual é a tua dúvida? Você está em dúvida entre A e B? Como é que eu vou te ajudar nisso? Porque eu não tenho, eu sou imparcial, né? Nesse, independente de eu ter a minha espiritualidade, eu sempre deixo claro para o consulente assim, qual é a tua busca, porque eu posso dizer para ele até onde eu vou. E isso, para mim, eu já perdi muita consulta por isso, porque eu falo assim, o meu jogo vai até aqui, né? Além disso, eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu estou trazendo isso porque eu queria ver se vocês conseguem, vocês passam por isso também, se vocês, né, se é uma coisa comum, porque às vezes eu consigo falar, ó, o que tem aqui no seu dia a dia, né? Como é que você coloca essa espiritualidade em prática dentro de todas as áreas da sua vida? Isso é ok. Isso eu pelo menos dentro da mandala consigo fazer, né? Agora, eu não consigo dar resposta de qual caminho espiritual a pessoa vai seguir, porque é uma coisa dela, um livre-arbítrio dela, né? E às vezes o consulente coloca a gente nesses lugares que a gente precisa colocar o consulente a par até onde a gente vai, né? E eu acho que é interessante a gente colocar também, eu acho que uma diferença de religião e espiritualidade, né? Religião é aquilo que você pratica, é o teu culto, a tua expressão, é a tua crença, né? Isso é uma das coisas. Espiritualidade é literalmente aquilo que você tem dentro de você, e principalmente aquilo que você carrega no sentido de força, de energia, de potência, né? Que a gente sabe que tem uma diferença grande, porque uma coisa é você ser uma pessoa religiosa e outra coisa é você ser uma pessoa espiritualizada. Tem muita gente que é religiosa e não é espiritualizada, né? Tem gente que realmente frequenta templos e seja ele qual for, mas não é uma pessoa espiritualizada, não é uma pessoa do bem, não é uma pessoa que faz bem para os outros, né? E nem por isso e vai todo domingo na hóstia lá do Padre Marcelo. Então, tanto faz. Então, não adianta. Ou vai lá vai no terreiro do fulano, mas não é uma pessoa do bem, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que colocar é essa questão da religião, não é sempre a questão da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade é aquilo que realmente a gente pratica. Vocês sabem que eu sou muito prática, né? Pouco mística e muito prática, apesar que sou uma pessoa de grande fé. Todo mundo sabe a minha fé que eu tenho pela minha mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, que ela no céu e tudo mais em volta dela. Mas, de qualquer forma,
independente da questão, eu acho que a espiritualidade é aquilo que você realmente pratica, aquilo que Jesus deixou para a gente, né? Faça com o outro o que você gostaria que fosse feito com você, né? Então, ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, não precisa muita coisa, né? Então, assim, é aquilo que realmente você coloca em prática, coloca no seu dia a dia, é o que você fala e o que você prega, né? É o que você prega e o que você faz, né? Não o que você fala e você não faz, é o que você realmente fala e faz. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Agora, só quem tem uma busca também pessoal de entender como é que você funciona, aí sim você pode também ser melhor, né? Ser melhor pessoa. E sendo melhor pessoa, você também tem essa questão da espiritualidade um pouco mais presente na sua vida. Você olha para o outro com uma certa empatia. Porque a gente percebe, eu acho que nos dias de hoje, principalmente nesse momento de pandemia, a gente conseguiu enxergar quem tem mais empatia e quem não teve mais empatia no mundo. Né? Quem tem mais espiritualidade e quem não tem. Quem tem realmente uma espiritualidade mais alta consegue enxergar aquela pessoa que está do seu lado, que está desesperada por alguma coisa, e não porque a pessoa é doida, porque está... Não, você enxerga o outro dentro das necessidades dele, né? Então, acho que essa é uma das coisas que é bem interessante. Agora, tem arcanos realmente que fala do exercício da fé, que fala do estudar, do se religar, mas aí eu achei assim, interessantíssimo, porque todos vocês tiveram essa questão assim, a pessoa tem que fazer a sua escolha, não é a gente que vai responder por ela, não é eu que vou falar assim, não, vem aqui que essa religião é ótima, ou vem aqui porque você tem que aceitar Jesus, vem aqui, porque... não, você tem que saber qual é o seu melhor caminho. E o seu melhor caminho vai ser o momento também que você se conhecer melhor, porque só você se conhecendo, você vai saber qual é o caminho que você vai querer trilhar nesse sentido. E a gente precisa de pessoas melhores, a gente precisa elevar o nível de espiritualidade nesse mundo, gente. Né? A gente precisa elevar o nível de espiritualidade nesse mundo. Acho que é por isso que eu acho que a Fernanda trouxe, porque a gente precisa de melhores pessoas, a gente precisa ter pessoas que realmente sejam mais empáticas nessa fase, né, que a gente está passando, porque está difícil. Você imagina que nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Se a gente não for um pouco empático com as pessoas, a gente não vai entender porque tem tanta gente na rua, morando na rua. E eu acho que assim, espiritualidade é prática. Tem uma pessoa que eu acho que, independente de religião, mas uma pessoa que tem dado um banho de espiritualidade na gente na prática, chama-se Padre Júlio Lancelotti. Esse está dando banho de espiritualidade. Ele foi lá com a marreta e foi marretando o não sei o quê, o negócio que a prefeitura colocou lá, os paralelepípedos, ele dá comida para o rapaz da rua, ele sabe o nome daquela pessoa, sabe? Ele acolhe. Isso é a prática da espiritualidade. Então, não adianta só falar a religião. A religião é extremamente importante no exercício da fé, é aquilo que te segura, é ótimo. Mas não adianta só a religião, tem que ter a prática. Eu, pelo menos, acho isso. Eu gostaria de escutar alguma consideração, porque, assim, eu vejo hoje a pessoa mais dando banho. Esse homem tinha ganhado o Nobel da Paz, da outra paz, uns 3 anos de Nobel que tivesse, e tinha que ganhar, porque realmente ele coloca em prática aquilo que ele prega, né? Que é olhar para o outro, né? É fazer o que ele gostaria que fizessem com ele está fazendo com o próximo, né? Vocês concordam? Não? Tem outros exemplos maravilhosos aí? O que vocês acham? Hein, Alê? Eu concordo, Lu, porque assim, eu acho que a diferença, né? Porque muitas vezes, agora como psicanalista, a religião, ela vira uma muleta. Então, eu não sou espiritualizado, mas se eu for naquela religião,
se eu acender aquela vela, se eu comungar, se eu, aquilo vai me dar. Então, assim, a busca é muito mais externa do que interna. A espiritualidade, eu acho que ela é interna, né? Então, a religião, muitas vezes, serve para isso, né? Muitas pessoas acabam, e na minha opinião, fazendo escambo, querendo trocar. Então, eu te dou isso e você, ô sagrado, ou você, né, é onipresente, onipotente, onisciente, me devolve em alguma coisa. E hoje as pessoas muitas vezes buscam a religião para essa troca, né? Não tem realmente espiritualizar. Eu acho que você falou tudo, resumiu perfeitamente que são duas coisas diferentes, né? Se eu for para a religião não ser espiritualizado, por que que eu estou indo lá? É para trocar o quê? É para trocar o quê? Vou lá no Exu, né? Quem é de religião afro aí sabe. A maior presença que existe, se eu tiver errado, meninas, vocês podem me corrigir, hein? A maior presença que existe de pessoas é na gira de Exu. Por quê? Porque é troca, eu vou dar uma pinga, eu vou ganhar alguma coisa, é troca, né? Tá vendo? É isso. Agora, vai pegar uma gira de caboclo, de preto velho, a presença é menor do que na de Exu, né? Mas super concordo e assino embaixo. Eu posso só fazer um adendo a essa questão de Lógico. Exu? O tarô é de Zorak, que eu leio, e tem a figura do Exu. Então, assim, se por um lado a gira preferida é a de esquerda, por outro, quando sai a carta de Exu, a pessoa já olha e fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Né? Porque é essa imagem, né, essa visão deturpada, né, em cima do desconhecido também. Né? Porque eu também, lá atrás, também tinha os meus preconceitos, né? E é interessante, porque o arquétipo de Exu, no caso, na carta, dependendo da forma como sai na tiragem, na verdade é vitalidade, é força, é a pessoa precisar de ter a ambição de conseguir aquilo que ela está procurando, né? E não tem nada a ver com a religião. E, assim, ler o tarô dos orixás, agora eu já tiro mais tranquilo, mas no começo era complicado, aí eu peguei por hábito. A pessoa sentou na frente, eu já começo a explicar, olha, a leitura é assim, desse jeito, a religião é uma coisa e aqui é outra. Agora, essa questão da espiritualidade e religião, o que eu percebi já nas minhas consultas é que quando a pessoa chega perguntando de espiritualidade, ela já tem a ideia formada de que ela tem que seguir numa determinada religião. Por isso que eu procuro primeiro fazer uma tiragem a respeito de autoconhecimento mesmo. Então, o próprio consulente confunde muito isso, né? E aí, para não ter que explicar tudo, é muito mais prático colocá-la para refletir a respeito. Sim. Então, é isso. Mas a respeito da gira de esquerda com a carta de Exu, e aí Pombagira, então, nem vou falar, porque é outra novela. E aí, Thaís? Religião, espiritualidade, o que você fala? Você que nasceu dentro de um templo, que eu sei que sua mãe tem uma prática de décadas, de décadas. De anos. Então, para mim, eles são sagrados, né? Então, quando numa mandala eu vejo ali a casa 9, eu vejo a casa 8, eu vejo a casa 4, eu vejo ali o que está aparecendo. Primeiro eu vejo o que é, assim, ali na 9 a gente vai ver como que a pessoa entende, né? Naquele momento. E para mim também religião é prática, né? Não é só o mental, Exercício, né? É o físico, né? É a rotina, é o exercício da fé, né? E então, aí quando a gente fala de espiritualidade, eu acho tão pessoal, eu acho tão
Para mim é muito casa 12, né? Eu acho é muito relativo, na verdade, né? Então, se a pessoa, de repente, ali no jogo, eu vejo que ela precisa de uma orientação espiritual, aí eu falo, olha, você pode procurar uma orientação nesse caminho. Se não, se é uma questão mais de autoconhecimento, de entender em que ponto ela está da vida, os desafios, como ela vai abordar aquilo, porque a espiritualidade, para mim, ela sempre foi uma conexão. Você se sentir conectado, tanto que eu falo, a fé é você se jogar e saber que alguém vai te levantar. E comigo isso funciona de uma forma incrível, né? Graças a Deus, o meu Júpiter em peixes no ascendente, tipo, sempre me levanta. Então, eu passo isso para as pessoas, né? A fé é você saber, assim como você é devota, né, de Nossa Senhora da Aparecida, minha mãe também é. Minha mãe curou um câncer, ela venceu um câncer de mama, né, através também da ajuda de um orixá que pediu para ela ir no homem branco, ela foi, ela se curou. Só que eu sou aquelas que eu vou levar meu filho no médico, a primeira coisa que eu faço, eu vou no meu terreiro, eu acendo a minha velhinha para Preta Velha, que é a dona da nossa casa, e eu falo, mãe, coloca um bom médico no nosso caminho. E vou no médico, né? Isso mesmo. Então tem que ser assim. Eu sei lá, assim, antigamente não era muito falado, eu fico muito feliz que hoje em dia é muito mais falado sobre orixá, sobre esse conhecimento antigo, né? Mas eu ainda acho que tem muito ainda que ser falado, tem muito ainda que ser respeitado, e dificilmente eu indico uma pessoa a ir para um terreiro, porque para mim isso é compromisso, isso é sério, isso não é uma coisa de, eu tô com vontade disso, eu tô com vontade daquilo. Eu entendo que cada pessoa tem a sua oria, então não é tudo que eu indico para todo mundo. Então eu sempre falo, no meu tarô, eu tenho sim a minha cigana, eu incorporo, eu trabalho, mas dentro do meu terreiro. Quando eu estou aqui no meu ateliê, é eu e a pessoa e os meus oráculos, né? Que eu também jogo as conchas, eu jogo as pedras, eu jogo o dado, tenho meu baralho cigano, mas assim, é eles e eu aqui. Isso aí. Eu tô né? com você, eu acho que a fé é isso mesmo. Você tem que se jogar e saber que tem alguém que com certeza vai te dar a mão. Mas eu sou do orar e vigiar. Eu rezo, mas eu vou buscar aquilo que precisa. Não adianta falar a montanha, a fé faz com que a montanha ande. Não, você tem que empurrar a Não, montanha também, você tem senão que agir, tem que agir. tem Você que ter atitude. faça a sua parte e reze e acredite, porque se você acreditar, tem alguém que vai te amparar e eu tenho certeza disso. A fé Como eu falo, né? Geralmente, o nosso terreiro, como é preto velho, geralmente o pessoal vem pedindo emprego, né? Pedindo essa orientação. Então, a gente fala, olha, reza, mas vai atrás. Faz curso, porque assim, o plano físico é o que a gente está vivendo agora, né? Não adianta a gente achar que. Eu acho que assim, é tantas pessoas no universo e é tanta coisa acontecendo que a gente não tem que ficar parado. Eu acho que vida é movimento, né? Um mapa bem mutável, então eu acho que movimento é o que impulsiona, né? E eu acho que a espiritualidade ela tá aí para fortalecer e para ajudar e amparar. Mas quando a gente consegue se conectar, e isso para algumas pessoas é uma meditação, para outras é um pensamento positivo. Eu acho que é muito pessoal, né? É uma coisa realmente muito pessoal, muito íntima, né, de cada um. É. Mas tem gente que vem perguntar, e a minha espiritualidade? Aí, nessas horas, a gente fala, antes de qualquer coisa, conecte com você mesmo, que eu acho que é o mais importante, né? Gente, só para... agora eu gostaria que vocês pegassem o tarô de vocês vão deixar uma mensagem para o final né, uma mensagem para o nosso pessoal, principalmente sobre o mês de fevereiro, né, que não tem carnaval. Fevereiro, na musiquinha tem carnaval, esse ano não tem carnaval, tá? E lembrando que amanhã começa o curso de tarô de Marcele, comigo, às 20 horas, e que ainda dá tempo, se alguém quiser fazer sua matrícula, é só ligar aqui na Gaia, 50843256, ou pelo Zap também, né? WhatsApp 944880911, tá? Já pegaram uma carta aí, Fernanda? Fala aí o seu
Seu conselho. O meu saiu a estrela, peraí, aqui. Então, né, eu acho que achei sincrônico com o tema de hoje. Então, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos saber para onde a gente quer ir, como é que a gente se conecta, não só com a espiritualidade, mas com tudo que a gente almeja, né, para esse mês. Por mais difícil que seja, e estamos ainda numa pandemia, então a gente ainda está vencendo desafios, né? E a fé, para mim, é isso, é a gente ter essa esperança de que as coisas estão melhorando, né? Minha vozinha foi vacinada, então eu falei, temos esperança, é a carta da estrela, vai demorar, mas vai chegar para todo mundo, não vamos desacreditar. É isso. Leila, uma mensagem. Você que participou tanto tempo de programa de televisão, eu quero uma mensagem chique, hein? A minha carta que saiu é o Valuaê, né? Assim, esse arquétipo, ele traz a mensagem da questão muito de você buscar a cura, muitas vezes é em si mesmo, né? Às vezes a sua dor, ela, é lógico, você pode precisar da ajuda de um médico, da ajuda de um psicanalista, mas tem que partir de você. Então, para esse mês, né, que as pessoas tenham assim muita atenção consigo mesmas, né? Porque nós estamos vivendo um momento que a gente está realmente muito preocupado com o familiar idoso ou com a criança que vai para a escola, e às vezes a gente esquece da gente. Eu já me peguei em situação de ter esquecido, tipo, estava cuidando de todo mundo ao redor e esqueci de mim. Então, a mensagem é essa, né? Cuide dos outros, mas aí a comissária de bordo, né? Primeiro você coloca o oxigênio em você e depois você vai acudir os demais, senão você não vai conseguir salvar ninguém, nem a si próprio. Obrigada, Leila. Renata? A carta que saiu foi a temperança. E fazendo uma ponte com a espiritualidade também esteja nas ações do dia a dia, assim, como você reage às coisas que te acontecem todos os dias, né? Aos tropeços da vida. Você tem uma reação explosiva ou você tem paciência, você age plantando coisas boas, positivas, né? Então, também a espiritualidade está aí no dia a dia, nas coisas que nós fazemos todos os dias, na nossa espera, né? Pelas coisas que não acontecem assim de uma hora para outra. Então, fica a reflexão. Ótimo. Thaisinha? Oi, Lu. Gente, a carta que saiu para mim foi a Papisa. Ah. Então, a Papisa eu acho que é a gente transformar, né, todo esse conhecimento em sabedoria, trazer para a nossa vida, avaliar tanta coisa que aconteceu, né, não só com a gente, mas ao nosso redor, e trazer disso uma lição, né? Tirar, assim, eu acho que é se encher de lição que a gente teve. Eu acho que esse ano, graças a Deus, veio esse 2021, mudou a energia, mesmo sendo astróloga, né? Eu acredito muito nesse ano de Oxalá, e eu acredito que ele está trazendo a luz, ele está trazendo a cura, ele está trazendo muita sabedoria. Então essa carta remete a isso, a esse momento assim de introspecção. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que a gente consiga aí estar em segurança, se manter em segurança. Eu acho que o amor agora é essa preocupação, né, para esse momento. Alê? Saiu para mim o carro, né? Se a gente for ver, né, a Leila que vai gostar, a gente fala de Ogum, né? Mas o carro, eu acredito que traz nesse momento a necessidade da reflexão, que sim, estamos num processo de mudança, estamos começando a caminhar, né? Mas é importante o domínio, né, desses dois cavalos que ele traz, porque senão um vai para a esquerda, o outro vai para a direita,
curiosamente, infelizmente, muito que os nossos governantes, espero que estejam, né, de acordo agora em levarem essa carruagem, que é o Brasil, para a mesma direção. Infelizmente, não vimos isso no início, um puxava para um lado, outro para o outro, e essa carruagem não estava andando, né? Graças a Nossa Senhora Aparecida aí, aos deuses, a todo mundo aí, né? Do astral, que fez com que, espero, né, que continue assim, a gente caminhar para a mesma direção. Mas sim, mudanças estão vindo, né? A gente tem percebido, direcionar agora a nossa carruagem para um objetivo único, porque senão voltaremos a ficar parados aí sem movimento. Eu acho que é evolução e segurar as rédeas mesmo, não tem como. A minha carta foi o Sol, tá? Então, o Sol sempre é uma carta auspiciosa, né? Que fala de coisas boas, alegria, clareza, a expressão da felicidade, né? Da vitalidade, alegria, vontade de viver. Essa carta eu vou dedicar à minha querida Fernanda, que perdeu um tio ontem, se despediu hoje desse tio e que está aqui, né? Então, se nós pensarmos, já que a gente falou tanto de espiritualidade, né, demonstrar força, demonstrar atitude, demonstrar uma espiritualidade ativa, de fazer o que tem que ser feito, eu agradeço a sua presença, Fernanda, e você sabe que eu sinto muito a sua perda, como de toda a sua família, né? E é isso, gente, né? As coisas acontecem e a gente continua a nossa caminhada, né? Porque é isso, e a gente tem a crença e a fé de que existe aí o acolhimento, né, na luz divina. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Eu gostaria de agradecer a vocês todos, tá? Todos que estão aqui, que estão nos assistindo, os meus amados, a Leila, que fazia tempo que eu não via, obrigado, meu amor, Renatinha, eu te amo, você sabe, me chama de professora, você é uma querida. Ale, nossa amizade é de muitos anos, então, assim, todo o meu respeito por você, meu carinho, né? A Thaís, que também é uma paixão da minha vida. Estou vendo Bárbara, estou vendo Eloy, estou vendo Mitch, estou vendo Fabíola, tantas outras pessoas que vão ainda assistir, porque com certeza nós vamos deixar aí no nosso canal e aí a gente vai depois compartilhar nas redes e tudo mais. Fernando, meu beijo carinhoso, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente, tá? E se vocês quiserem agora deixar e-mails, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, e-mails, Bom, a gente já tinha colocado todos os Instagrams e tal, mas se quiser deixar alguma coisa, Leila, por favor, faça suas considerações finais e contatos, depois Renata, Lei e Thaís. Bom, meu contato é por WhatsApp, né? É 11 97668 6270. E a minha página do Insta é luzdaalma.sumiko.watanabe, porque como no início de tudo eu ainda advogava, aí eu usei o nome que o meu avô, né, japonês, que me batizou como Sumiko, que significa luz. E então eu usei Sumiko Watanabe na parte do tarô, ficou, e eu gosto muito. Lindo. É uma forma de homenagear também o meu avô. Então, a página está lá, luzdaalma.sumiko Watanabe. Obrigada a todos, gratidão, e foi um imenso prazer, Luísa, poder estar aqui com todos vocês. Eu que agradeço. Rê? Gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui. E o meu arroba no Instagram é parivartantarologia. E lá na bio tem o meu WhatsApp. Então tá bom. Obrigado, querida. Alê? Bom, gente, como psicanalista eu não posso ter redes sociais, tá bom? Então, eu não tenho redes sociais para, né? Mas
Se alguém quiser Quero seu conversar, né? contato. Quero seu tarô. Se a gente quiser conversar aí, né? Meu telefone é 981441986. Tá, A gente joia. pode trocar experiências aí. Obrigado, Lu. Obrigado, querido. Um beijo. Bom te ver sempre. Thaís? O meu é @Thaís_Salomé. Lá no Instagram e no Facebook eu faço postagens com relação à astrologia, né? Logo tô voltando com a dança, tanto a dança cigana, que eu sou professora, quanto a dança do ventre. Meu bebê já tá com 2 anos e pouquinho, já tô conseguindo. Esse ano ainda não consegui abrir a minha agenda, né, de atendimentos, mas já tô começando, assim, porque, né, por casa, assim, só as pessoas que eu já tenho, né, mais intimidade, assim, pessoas que eu já atendo com mais tempo, que ouve, que já conhece ele, que entende, né? Mas eu ainda vou abrir minha agenda e é isso. Obrigado, querida. Obrigado. Fê? Obrigada a você. Obrigada, Lu, da Carta do Sol e de tudo que você disse. Acho que é sempre um bálsamo ouvir essas palavras. E meu Instagram é o @FernandaSintraTarô. Quem quiser é só seguir lá, tá bom? Obrigada por todas. Adoro ver o rostinho de vocês. Foi um bálsamo esse encontro para o meu dia hoje. Gente, obrigado. Até uma próxima roda de tarô. Mês que vem estamos aqui juntos de novo, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Cuidem-se, que a vacina ainda não chegou para todo mundo, mas ela vai chegar, viu? Beijo. Até mais. Tchau.